12h30. Minhas imitações de gente famosa são perfeitas. Bom, as aparências enganam, as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Fique atento se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer dentro do prazo terá o título cancelado. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. 12h30. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. Nossa saudação a todos os nossos diletos ouvintes que acompanham o nosso programa através das ondas curtas da difusora, através do nosso blog ou através do YouTube na internet. Nesta linda manhã de sábado, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Em nosso programa de hoje, faremos um breve resumo da lição de número 2 da nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste terceiro trimestre de 2013 trata sobre um importante assunto, Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nossa lição de hoje é Esperança em meio à adversidade. Para tanto, leiamos o texto áureo da nossa lição em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que assim nos diz: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quanto mais leio os escritos a respeito da chamada da vida e do sofrimento do apóstolo São Paulo, mais me convenço de uma grande realidade. Esta realidade é a seguinte: por tudo o que sofreu e passou na vida, se vivesse nos dias atuais, Paulo não seria aceito em muitas igrejas de hoje. Sejamos sinceros, o evangelho que se prega hoje é um evangelho dissociado do sofrimento. Para a grande maioria das pessoas, o sofrimento na vida do crente é um claro sinal da ausência de Deus. Mas na lição de hoje, somos desafiados a entender que o sofrimento é necessário na vida do cristão. Como Paulo, devemos saber apreciar os bons momentos que Deus nos proporciona na vida, mas também precisamos preservar a esperança em meio à adversidade. Muitas vezes somos surpreendidos pelas tempestades da vida. As tempestades podem trazer até aquilo que nós chamamos de transtornos, mas admitamos, o deserto é o local que nunca chove. Após uma chuva forte que às vezes vem acompanhada de forte vento, há sempre uma plantinha brotando após ter sido alimentada pela água daquela tempestade. Nesse ponto da lição, acho importante entendermos onde, por que e por qual razão Paulo fora levado preso a Roma. No início da igreja, os apóstolos anunciaram Cristo aos judeus, utilizando-se das sinagogas, que eram o local onde estes se reuniam para ler a lei e os profetas. Contudo, num determinado momento, o Espírito Santo mandou o apóstolo Pedro pregar a Cornélio. Cornélio era um oficial romano da corte chamada italiana, era, portanto, gentil. Eram chamados de gentil todas as pessoas que não faziam parte da fé judaica. Após a conversão de Cornélio, o Espírito Santo também dirigiu Paulo a pregar e alcançar os gentios. Paulo dedicou sua vida para alcançar pessoas de diversas nacionalidades. Por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. À medida em que os gentios eram alcançados, parte dos judeus cristãos que acreditavam que o homem deveria seguir os ritos do judaísmo para ser salvo, passaram a perseguir o apóstolo Paulo.
porque Paulo ensinava que um cristão não devia seguir a lei de Moisés, e sim os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo entendia que o seguidor de Cristo, mesmo sendo judeu, recebia a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a religião oficial em Israel era o judaísmo, Paulo passou a ser perseguido sistematicamente por alguns fanáticos judeus que viam o apóstolo como um herege. Por isso, num dia em que Paulo esteve em Jerusalém e foi ao templo, esses fanáticos o agarraram e o arrastaram para fora do templo para matá-lo. Como Jerusalém e toda a Judéia naqueles dias vivia sob domínio romano, os soldados romanos foram chamados às pressas para salvar Paulo, que estava para ser morto por aqueles judeus furiosos. Paulo foi preso pelos soldados romanos. O comandante dos soldados que prenderam a Paulo mandou açoitá-lo para dele saber por que o povo queria matá-lo. Enquanto Paulo era amarrado pelo carrasco, disse ao centurião romano: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem este estar condenado? Aquele centurião imediatamente fez saber a seu comandante que Paulo era um cidadão romano e que, portanto, não poderia ser castigado sem antes lhe ser assegurado um julgamento justo. Paulo não foi açoitado, mas foi agredido na boca perante o Sinédrio em Jerusalém. Desde então, Paulo foi jurado de morte por cerca de 40 judeus, que fizeram o voto de não comerem nem beberem, enquanto não matassem o apóstolo do Senhor. Para salvar Paulo da morte, Cláudio Lísias, comandante das tropas romanas em Jerusalém, enviou as pessoas às pressas ao governador Félix em Cesareia. Lá Paulo foi julgado e acusado de ser uma peste, de ser um homem profanador e de ser também agitador da seita dos nazarenos, termo pejorativo que os judeus utilizavam em sinal de desprezo ao cristianismo. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Em seguida, Paulo foi mantido preso em Cesareia por cerca de 2 anos, ocasião em que o governador Félix foi substituído pelo novo governador, cujo nome era Festo. Tão logo Festo assumiu o governo romano na Cesareia, os judeus pediram que Paulo fosse julgado novamente, ocasião em que apresentaram muitas acusações contra o apóstolo do Senhor, sem contudo poder provar nenhuma de suas alegações. Os judeus sabiam que Paulo jamais seria executado pelos soldados romanos sem antes ser condenado pelas leis romanas, já que desfrutava do privilégio de ser cidadão romano. Por isso eles solicitaram ao governador Festo que Paulo fosse levado para Jerusalém para ali ser julgado, segundo as leis judaicas, quando então planejavam matá-lo. Paulo então apelou para ser julgado em Roma perante o imperador César. O apelo de Paulo foi conhecido, mas antes de seguir para Roma, onde seria julgado e absolvido, Paulo ainda teve a oportunidade de falar de Cristo ao rei Agripa, que visitava Cesareia naqueles dias. Nesta ocasião, dentre outras coisas, Paulo declarou a Agripa que estava sendo julgado por causa da esperança que tinha. Terminada a audiência, Agripa reconheceu a inocência de Paulo e considerou que ele bem poderia ser solto se não houvesse apelado para César. Bem, Paulo foi finalmente enviado a Roma para ser julgado conforme o propósito de Deus para a sua vida. Concluindo o nosso estudo, digo que o apóstolo Paulo foi espancado, experimentou profundo sofrimento, perdeu sua liberdade, sofreu até naufrágio, viveu mesmo em meio à adversidade, mas em nenhum momento perdeu sua esperança. O apóstolo dos gentios foi capaz de esperar com confiança, porque certamente sempre se lembrava das palavras que Jesus lhe dissera quando com ele esteve pessoalmente. Coragem, Paulo, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Até Atos 23 e 11.
o longo e penoso caminho que teve de percorrer para chegar a Roma não foi capaz de arrancar de Paulo a esperança que tinha bem guardada dentro de si, por duas razões. Primeiro, porque Paulo tomou para a sua vida a humildade que via em Cristo. Segundo, Paulo não aceitou chupar o limão azedo que as adversidades da vida lhe deu, mas soube como ninguém utilizar esse azedo limão que recebeu para preparar uma deliciosa limonada suíça. Minha oração é para que eu e você, tal qual o apóstolo Paulo, em meio às adversidades da vida, também possamos proclamar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O crente em Jesus jamais perde a esperança. Vamos orar. Amado Deus e maravilhoso Pai, nós queremos pedir a Ti, Senhor, em favor de todos os Teus servos e servas que estão acompanhando o nosso programa neste momento. Muitos deles, Senhor, tal qual o apóstolo Paulo, estão vivendo momentos de extremas dificuldades e até necessidades, Senhor. Mas nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo nesta hora repouse sobre a vida de cada um deles. Que eles possam enfrentar as lutas, as dificuldades que a vida nos reserva, Senhor, que nos apresenta. Mas que eles jamais percam a esperança. Que do momento, Senhor, mesmo que eles tombem no meio do campo de combate, no combate, na batalha, eles um dia haverão de se levantar triunfalmente no nome do Senhor. Guarda este Teu filho, esta Tua filha, é a minha humilde oração, no nome de Jesus. Amém. Meu Jesus. Você pode assistir esse ou qualquer outro programa Momento da Escola Dominical através do nosso blog na internet, a qualquer hora do dia ou da noite, ou também através do YouTube. Anote o nosso endereço: www.momentodaescoladominical.blogspot.com www.momentodaescoladominical.blogspot.com. Amanhã pela manhã, procure uma Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, onde você estiver nos ouvindo, para estudar conosco a lição Esperança em Meio à Adversidade. Estamos indo embora, mas não se esqueça, sábado que vem, a partir do 12:30, se Deus quiser, temos um novo encontro marcado aqui na Difusora, para juntos estudarmos nossa próxima lição, cujo tema será o comportamento dos salvos em Cristo. Você não pode perder. Até lá, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.